Rose Martins, vamos falar do planeta Terra. Oi, Rose, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bom? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom Estou me dia. divertindo aqui com o Eu, chat. eu vi que você dando risada aí. Você é cirista, Rose? Eu não. Tá bom, então. Mas tem cirismo Tenho até ninguém aqui. amigos que são, mas não Que sou, são, não. né? Também. Matheus Mello aqui, chamaram o Ian Neves, seria top também. Tá bom, tá na lista, gente. Todo mundo vai vir aqui sim. Mas agora a gente tem a Rose para falar do cenário. Rose, é impressionante como o Trump conseguiu ocupar o centro da cena, né, do debate político e geopolítico global, né? Todos os dias só dá Trump, né? É impressionante realmente, né, a competência, reconheça-se desse caso, desse sujeito de extrema-direita, de polarizar, né? De polarizar. Então, eu queria, neste momento, um primeiro balanço teu sobre a relação de Trump com o mundo, né? Como é que você está avaliando esse início aí de mandato dele? Não, realmente é impressionante, né? Por todos os jornais, os principais países do mundo, começam as suas capas, todo dia eu abro jornais de vários países, a capa é sempre algo relacionado a uma política do Donald Trump. A gente teve uma novidade essa semana, acho que tem duas novidades principais, assim, se tratando de Estados Unidos e sua política internacional. Primeiro, essa reunião que teve com a Ucrânia em Jeddah, na Arábia Saudita, e também começou a valer as tarifas sobre o aço e alumínio, as tarifas globais, né, direcionadas a todos os países do mundo, de 25% no aço e no alumínio, e também em produtos. Isso não está muito claro ainda, depois eu quero fazer uma pesquisa mais apurada, mas também em produtos derivados do aço e do alumínio. Então, isso preocupou bastante a União Europeia, inclusive, porque produtos industriais acabados e semi-acabados que têm aço e alumínio na composição também serão taxados. E um pouco nesse assunto, Mauro, sobre as tarifas, sobre como isso tem impactado, a gente teve uma resposta da União Europeia. Eu acho que isso também foi, de ontem para hoje foi a grande questão, né, sobre a imposição, a resposta da União Europeia à imposição dessas tarifas. O que aconteceu? A partir de quarta começou a valer, quarta-feira, dia 12, e a União Europeia buscou dar uma resposta. Essa resposta não é tão nova, né? Na verdade, o governo Trump também já tinha imposto essas tarifas no primeiro mandato, entre 2018 e 2020, e a União Europeia, no que eles chamam de tarifas de equilíbrio, medidas de equilíbrio, acabou também impondo tarifas sobre motocicletas, sobre o uísque norte-americano e barcos. Né? E essas tarifas, depois, naquela política do Trump de cotas tarifárias, depois a política do Biden de zerar as tarifas de aço e alumínio para a União Europeia, eles também suspenderam essas medidas de equilíbrio, que seriam essas contratarifas. E o que a União Europeia, depois de quarta-feira, anunciou foi que, no dia 1º de abril, se encerra essa suspensão dessas medidas de equilíbrio da União Europeia. E eles não vão. Gente, eu estou travando para vocês? Não, tá ok. Tá ótimo. E eles não vão continuar com essa suspensão, Mauro. Então, a partir de 1º de abril, a União Europeia vai voltar a taxar o uísque, barcos e motocicletas dos Estados Unidos. O Trump rapidamente respondeu, dizendo que vai colocar 200% sobre as bebidas alcoólicas da União Europeia. Né? E aí, Tem um amigo 50... lá que mora em Portugal, disse que os produtores de vinho português estão ameaçando cortar os pulsos lá. Vão ter devem estar preocupadíssimos, porque 50% do vinho consumido nos Estados Unidos parte dos países da União Europeia. Metade do vinho. Né? Depois tem uma parcela, 20% do Canadá. Na verdade, eles importam 70% do vinho, né? 20% do Canadá. O Canadá, mais uma vez, vai sofrer muito, porque já está sofrendo com aço, e vai sofrer também com vinho, mas a União Europeia recebeu, assim, com choque. E tem um fator, Mauro, mais preocupante para a União Europeia, porque não está tendo um canal de diálogo entre os Estados Unidos e a União Europeia. Né? Desde que o Trump toma posse e começa a imposição dessas tarifas, a Ursula von der Leyen ela não teve uma conversa direta com o Trump, um encontro, nem um telefonema com o Trump. E no final de fevereiro, o Marco Rubio ia se encontrar com a principal diplomata da União Europeia e desmarcou esse encontro.
de última hora. Então, está tendo uma política muito agressiva em relação à União Europeia. Eles anunciaram, né, que não vão manter essa suspensão dessas medidas de equilíbrio, portanto, vão taxar esses produtos dos Estados Unidos, mas anunciaram também uma espécie de um grupo de estudo, né, ali um grupo para taxar outros produtos dos Estados Unidos. Eles vão fazer alguns encontros com os produtores, e aí entraria carne de boi, carne de frango, soja e alguns outros produtos agrícolas. Mas isso não foram anunciados já taxas da União Europeia para os Estados Unidos nesse sentido. Mas mesmo assim, eles têm tido uma política um pouco de tentar um diálogo, né? Porque eles dizem que não querem entrar nessa guerra comercial. Mas é isso, não está tendo um canal, esse canal de diálogo ainda nem está estabelecido. Então, a situação para a União Europeia é realmente preocupante. Rose, bom, primeiro, desculpa a indelicadeza, o Charles Moura, apresenta a amiga, Mauro. Você entrou aqui, já veio aqui tantas vezes mas tem razão o Charles aqui. O Charles eu defino ele que é o nosso cri-cri aqui o tempo inteiro, viu? Mas é super gente boa, tá aqui com a gente todo dia. A Rose é analista internacional, uma das melhores analistas internacionais da esquerda brasileira e mestra em economia política internacional pela UFRJ. E bem conhecida a nossa turma aqui, o Sandro, músico, várias pessoas saudando a sua chegada aqui. Então, deixa eu te falar uma coisa. O que você traz é algo muito, muito relevante, porque o que pautou... olha aqui, ó, o Sleni mandando uma contribuição para nós aqui, legal. Por sinal, Rose, segura aí, hein? Domingo, o Jones anuncia o portal. A partir de segunda muda, muita coisa muda a partir de segunda. Eu apresento segunda, mas assista domingo com o Jones o anúncio do portal do canal, a partir do canal Jones Manuel. Segura aí que vem novidade. Mas, Rose, eu ia te perguntar o seguinte: o que você está dizendo é uma mudança completa no planeta, porque o Ocidente se estruturou a partir da Segunda Guerra com a aliança entre Estados Unidos e Europa. Aí, o Biden mantinha essa aliança. Agora vem o Trump e não dá a menor bola. Eles não conversam, eles estão tratando a Ursula von der Leyen como estão tratando o governo Lula, que não dá a menor bola, não quer nem saber. Tratando a Europa como... Isso é o rompimento com a lógica que presidiu o Ocidente desde a Segunda Guerra, né? Não, exatamente. Sobre o Brasil, inclusive, eu participei de um programa lá no Opera Mundi, teve uma pergunta nesse sentido, né, de como seria a política do Trump para o Brasil. Eu falei assim, não dá exatamente para saber. Me parece que, se pelo menos os democratas consideravam o Brasil um ator em disputa, né, um importante ator na região aqui, na América do Sul, que poderia ser disputado com a aliança sino-russa, não parece que é a visão dos Estados Unidos. Eles têm falado pouco do Brasil e nem enxergando o Brasil como uma ameaça, de fato, nem como um ator relevante, sequer como uma ameaça. Né? O Marco Rubio falou com 58 países desde a posse, ou foi visitar, ou falou por telefone, e não falou com o Brasil. E von der Leyen, nenhum dos dois. Impressionante. Pois é, eu acho que isso também é até acaba sendo um reflexo do que está sendo a política externa brasileira, né? Porque é uma política externa que não mostra a que veio, que diz que se apoia diz assim, entre aspas, porque como eu disse aqui da última vez que estive aqui, Mauro, a política externa brasileira não tem nenhum documento, né, neste momento, a gente não dá para saber exatamente, a não ser pelas notas do Itamaraty. Mas nessa coisa de neutralidade estratégica, que parece que é a opção do Itamaraty, da política externa brasileira, o Brasil não está sobressaindo em nenhuma questão, não aparece nem como um ator relevante para os Estados Unidos e nem como uma ameaça, né? Porque se afastou, de certa forma, dos BRICS. A gente sabe que isso vem acontecendo, pessoas de legitimidade para falar isso, como o próprio Elias Jabbour, que esteve trabalhando, ele esteve aqui, assisti as entrevistas dele, né? Esteve trabalhando lá no Banco dos BRICS. Ele disse isso muito claramente, esse afastamento do Brasil, uma tentativa ali de colaborar com o Partido Democrata. A gente viu que isso não deu certo, né? A política externa brasileira realmente, nesse momento, tem um grande ponto de interrogação, porque faz movimentos
os poucos movimentos que faz são movimentos muito ruins, né? E tem esse esvaziamento da integração regional. Mas a verdade é essa, que os Estados Unidos, o governo Trump não está dando muita bola aí para o Brasil, não está buscando o Brasil para conversar. E o Brasil é atingido, né, pelo início aí dessas tarifas sobre o aço e o alumínio. Se não me engano, foi o segundo ou terceiro maior exportador para os Estados Unidos. O Lula, em alguns momentos, ele sobe o tom, né? Mas é impressionante. São falas bastante deslocadas dos ministérios, assim. Eu acho que o Lula tem posições muito melhores do que o Itamaraty, mas o Itamaraty tem comandado e não está nem sequer a posição brasileira de enfrentamento ela está clara. A União Europeia nesse sentido, Mauro, pelo menos eles estão tendo uma reação. Tanto alguns países de forma mais parada, como a França e a Alemanha, mas também em conjunto, pelo menos estão demonstrando que vão colocar algumas políticas em prática. Não, e a coisa que só observar é a Ursula von der Leyen. Eu fiquei na dúvida do Van, mas é von der Leyen. Um amigo meu do Itamaraty escreveu no privado: não pode dizer, a gente aqui trata ela por Ursula von der Leyen. Né? Sim, eu já vi muitas pessoas chamando ela de Ursula von der Leyen. Von der Leyen. Agora, essa posição do governo brasileiro não tá evidente ainda qual é, e você vê que tem uma coisa assim. Me pareceu, sinceramente, Rose, que aquela bravata, aquela resposta do Lula em relação ao Trump no discurso, ele não vai falar alto e tal, parará, e que foi celebrada, né, o pessoal dos progressistas, não, porque o Brasil, porque o Lula, me pareceu muito mais uma coisa vinculada a essa coisa meio sem freios com que anda o Lula, né? Chamar a Glaze de bonita, tá um pouco mais, me parece, nessa esfera, porque você pega toda a política do governo, não é essa, né? Tanto que no mesmo dia, é engraçado essa coisa que tem acontecido com o Lula, né? As manifestações dele têm sido corrigidas logo a seguir por ministros, né? Logo depois disso, o Haddad falou: não, nós vamos dialogar, vamos conversar, é no silêncio, é no bastidor, é sem confronto. Então, me parece que não está. Eu não sei nem se tem um confronto no interior do governo, sabe? Me parece que tem mais uma confusão do que propriamente uma confrontação, né? Não, sobre a política externa, eu acredito que existe essa confusão porque o presidente tem os seus momentos de falar de forma aberta, né, sem ser ensaiada, sobre os mais diversos assuntos. E o presidente, eu acredito que ele tenha se afastado da condição da política externa e ela tem ficado na mão do Itamaraty. Então, o que acontece? Por isso que gera essa confusão. Em alguns momentos não muito formais, o Lula não fala as falas formais, ele se descola dessa posição porque eu acredito que eles não pensam igual na condição de como o Brasil deve se projetar internacionalmente. Então fica realmente essa confusão. O que acontecia, eu acho, que a partir do meio de 2023 a gente foi observando? Existiam posições muito descoladas, né, entre o Lula e o Itamaraty. Isso vai ficando evidente. As posições eram distintas sobre o cenário internacional. Mas o que vai se aprofundando a partir do ano passado é que não são somente posições descoladas, são posições que vão sendo sobrepostas, a do Itamaraty em relação à do presidente. Então, eu acho que o Lula se afastou muito da condução da política externa brasileira, tanto que eu acho que me criticaram aqui na minha primeira apresentação quando eu disse isso, uma das grandes bandeiras do Lula tenha sido a integração regional. Isso está completamente abandonado, Mauro. Eu acho que realmente tem as questões políticas da região, obviamente, né? A gente tem um governo de extrema-direita na Argentina, a gente tem um governo de extrema-direita no Equador, mas acontece que o Brasil não está fazendo qualquer esforço para promover a integração regional, algo que o Lula se esforçou muito nos seus primeiros mandatos, e também ensaiou esse esforço quando começou seu governo ali nos primeiros 5 meses. Então, eu acho que essa confusão ela deriva justamente disso, porque o Lula é ainda o presidente da República, mas se passou muito da condição da política externa brasileira. Então, o que era posições diferentes, descoladas, no início do mandato, agora virou para mim o que eu diria o Itamaraty se sobrepôs. Hoje em dia, quem comanda mesmo com mais autonomia a política externa é o Itamaraty. Sim. Essa me parece, Rose, falei disso esses. O Mauro travou para mim, foi só para mim?
Opa, Eu não foi sei. para mim que foi, eu travei mesmo. Então, Foi ia falar, você. a gente tem comentado aqui esses dias, eu comentei, mas acho que você tem muito mais competência e capacidade para isso, que é assim, me parece que esta é uma das crises do projeto lulista para Lula 3. Lula, na campanha e antes da posse, mesmo no início do governo, posso estar enganado, Rose, mas o que eu lia e o que eu ouvia nos bastidores é que Lula ia deixar a condução do dia a dia do governo para os ministros, o Rui Costa, seu gerentão, e ele ia rodar pelo mundo como um grande protagonista internacional. Ele chegou a falar que ele ia fazer a paz na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, ia se resolver a situação do Oriente Médio. A conversa no bastidor petista é de que ele era, na verdade, um presidente candidato a secretário-geral da ONU ou a Prêmio Nobel da Paz. E me parece que deu errado, né? Esse é um projeto que Exatamente. naufragou, né? Não, isso era realmente a ideia era de que o Lula chegasse com muita força na condição da política externa. Tem a entrevista que ele deu antes de vencer as eleições para o Time, em que as posições dele, além de distintas do que estão sendo empregadas agora, eram muito mais assertivas, né? E o Lula, vamos combinar, ele passou 2023 realmente viajando o mundo e se posicionando de uma maneira muito firme em temas que são muito caros para os países em desenvolvimento e os países da periferia, né? Que é a questão da reforma do sistema financeiro internacional, uma crítica à política de sanções, né? Como afeta as economias, principalmente os países mais pobres, vulnerabilidade. Né? E isso foi sendo progressivamente abandonado. Eu acho que a última vez que eu vi o Lula se posicionando de uma forma muito firme, que talvez aí colocasse ele em condições de disputar cargos, né, como secretário-geral da ONU, né, enfim, ou Nobel da Paz, foi quando ele falou sobre o massacre na Palestina. Né? Talvez desagradou muita gente, obviamente, mas quando ele comparou os crimes lá de Israel com os crimes do nazismo. Então, claro, né, não estou falando que ele seria aceito por conta de uma fala dessas, mas existia ali realmente um movimento de grande projeção do Lula, né? O tom da política externa brasileira, Sim. pelo menos no primeiro 1 ano e meio do governo, foi de diplomacia, da diplomacia presidencial. E o Lula tem muito prestígio fora do país, isso é verdade, ele é muito bem visto. Então, isso era inegável, mas isso foi sendo abandonado. E aí é uma série de erros de condução. Assim, a questão da Venezuela é um ponto altíssimo, né, de um caminho muito errado. Rose, voltando então à questão Trump mais propriamente, depois desse parênteses para falar um pouco mais de Brasil, seguinte, depois daquele realmente o negócio, eu adorei, a gente gosta, gente, vamos combinar, né? A gente gosta mesmo é de Jones Manuel versus Kim Kataguiri. A gente gosta mesmo é de polêmica, é de confusão, é de briga. Todo mundo gosta. Aquele encontro Trump, Zelensky e mais o Vence na Casa Branca foi melhor do que qualquer série desses streamings aí. Foi sensacional. Mas aparentemente, depois disso, foi expulso da Casa Branca, né, praticamente. As coisas andaram se reacertando e aparentemente não, Estados Unidos e Ucrânia declararam chegar a um acordo para a paz. Né? Inclusive, parece que tem um encontro lá na Arábia Saudita, né, do Mark Rubio com Zelensky, enfim, as coisas se acertaram ali, e o Putin, a posição do Putin ontem, ele estava em silêncio, né? Então ele está questionando o plano de cessar-fogo, mas está dizendo que tudo bem, que topa, mas com uma série de condições. Conta um pouco aí do bastidor do que está rolando nessas negociações todas aí. Aquela cena foi, assim, muito divertida, né? Daquela discussão do vice, do Trump e do Zelensky, né? Mostrando, assim, a completa fragilidade da Ucrânia nesse momento, porque eu tinha vindo aqui até naquele mesmo dia mais cedo, e o secretário do Tesouro, ele foi para a Ucrânia no início de fevereiro e falou que tinha saído de lá com esse acordo assinado, que o Zelensky só pisaria nos Estados Unidos para formalização, mas não foi bem assim aquele acordo que eu citei aqui dos minerais críticos. Né? A gente teve toda aquela cena, o Zelensky insistiu que queria fechar um acordo sob a liderança do Trump. Ele, depois da humilhação, ele insistiu isso, que um acordo com a Rússia vai ser fechado sob a liderança do Donald Trump, e aí teve esse encontro em Jeddah, na Arábia Saudita, com a delegação da Ucrânia, o Zelensky estava presente também com o Marco Rubio. E ali
né, o que saiu dali foi uma declaração conjunta, Estados Unidos e Ucrânia, apelando para a Rússia um cessar-fogo de 30 dias, e também voltando com a cooperação, compartilhamento em inteligência, que tinha sido paralisado após aquele episódio do Salão Oval, compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos com a Ucrânia, e também do envio de armamento. Logo depois, o primeiro-ministro da Polônia chegou a confirmar que as armas que partiam de um hub da Polônia não estavam cruzando mais a fronteira em direção à Ucrânia, né? E nessa declaração conjunta, isso também está lá estabelecido que voltou. Aí isso agora vai para a Rússia. O Putin ele fez uma fala dizendo sim e não ao mesmo tempo, né? Ele falou que a Rússia está aberta a um cessar-fogo, mas ele precisa das condições para esse cessar-fogo ser levado em diante. O que viria daí, né? De que ele quer o comprometimento 100% da Ucrânia, mas antes dele falar desse comprometimento, ele já deixa claro que desconfia da Ucrânia, de que a Ucrânia não vai se comprometer 100% em zerar os desdobramentos militares, né, as articulações militares. E ele também coloca em dúvida de como vai ficar a situação na região de Kursk, né? Porque nessa semana a Rússia fez ali uma grande ofensiva na região, falou que 80% do território que a Ucrânia tinha ocupado em agosto do ano passado já está sob o controle da Rússia, incluindo a importante cidade de Sudzha. E como é que vai ficar essa situação? Os soldados da Ucrânia vão conseguir sair da região? Então, ele colocou uma série de condicionantes dessa garantia de que a Ucrânia não vai continuar a lutar, que desconfia da Ucrânia, mas que está interessada em um cessar-fogo. A Rússia também já tinha se posicionado há algum tempo que não tem interesse no cessar-fogo, que quer uma paz duradoura, em que o cessar-fogo seria só para rearmar a Ucrânia. Acontece que eu acho que os Estados Unidos acabaram colocando uma situação de embaraço para a Rússia, porque é o seguinte, os Estados Unidos estão numa grande campanha de propaganda dizendo que quer o final da guerra. E agora eles propõem um cessar-fogo e a Rússia, né, não vai aceitar. Por isso que eu acho que ele começa dizendo, não, nós temos interesse no cessar-fogo, pode ser um ponto aí para a gente chegar numa paz duradoura, mas precisamos ver como é que vai ser, porque realmente não tem como ele dar uma negativa final de cara, porque senão fica também muito negativo, né? Porque, sim, imagina, eles não querem cessar o conflito? Olha que interessante isso aqui. Acaba de sair na Russia, na RT, antiga Russia Today, é um dos principais veículos de comunicação e de dimensão internacional da Rússia, um encontro, deixa eu só ajeitar aqui para ficar um pouquinho maior, encontro entre o Putin com o Steve Witkoff, que foi para Moscou ontem, então acabou de ser publicado lá na RT. Então, esse enviado especial do governo Trump, do presidente, né, do Donald Trump, a Moscou, Steve Witkoff, para em um encontro com o Putin. Nesse encontro ele levou uma carta do Trump, tá, para o Putin com uma sugestão, um encaminhamento de como é que seria a proposta dos Estados Unidos para as negociações dessa semana que vem, na Arábia... Não, desculpa, ao contrário. Deixa eu ler aqui. Então, o Witkoff entregou para o Putin uma carta detalhando como foram as negociações e o resultado das negociações entre Estados Unidos e Ucrânia, agora, essa semana, na Arábia Saudita. Então é isso, e já foi, tá? Então, são detalhes secretos das negociações que não vieram a público ainda, que ele foi relatar para o Putin, e aí isso vai agora levar essa resposta. Então, as pedras estão rolando, né? Exatamente, porque a Rússia não tinha sido, acabou de sair, né? Não tinha sido até então informada de quais seriam os termos desse cessar-fogo, né? Qual que era a proposta, porque não saiu um documento oficial do que rolou na reunião, mas uma declaração conjunta, que é mais geral, né? Que é mais politizada, assim, não fica claro os pontos em uma declaração conjunta Ucrânia e Estados Unidos. Então, até nessa fala do Putin, ele diz, né, que precisa analisar os termos de um cessar-fogo, porque eles ainda não tinham conhecimento. Então,
provavelmente entre hoje e amanhã vai ter algum desdobramento, de uma posição mais clara da Rússia, porque, como eu disse, nessa primeira fala do Putin, ele disse sim e não ao mesmo tempo ao cessar-fogo. Eu vi muitos jornais falando, Putin disse que quer o cessar-fogo, mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Ele quer saber das condicionantes aí. Rose, antes de colocar uma última questão, você saindo do planeta e vindo aqui para um vizinho do Brasil, para a América Latina, deixa eu só dar uma notícia, porque está sendo uma prioridade para nós, sabe, Rose? Porque eu sei que é uma prioridade, tem algumas prioridades nossas aqui, que são as prioridades dos trabalhadores, né? Fim da escala 6x1, né? A mobilização crescente dos trabalhadores e trabalhadoras no país inteiro, há um ascenso do movimento reivindicatório e do movimento das classes trabalhadoras no Brasil, a gente acompanha isso para e passo, e este tema do consignado, né? Para nós é chave, nós vamos ter uma entrevista especial aqui na terça-feira que vem, com uma das maiores analistas e especialistas no tema desses empréstimos consignados, que vai comprovar, vai mostrar que, como em que pese a propaganda do governo, isto é um marapuca para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, acabou de sair uma matéria no Globo, então, para registrar aqui, a Caixa, da entrevista com o presidente da Caixa do Lira, tá? Homem do Lira. Mas o Lula tem tido uma ótima relação com ele, dizendo que a Caixa vai baixar a metade juros do novo consignado no crédito do trabalhador, diz o presidente do banco. E aí é muito interessante, porque você lê esse título e fala, nossa, então vai baixar mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Está aqui na matéria. O banco hoje cobra entre 6% e 8% ao mês, a Caixa Econômica, hein? Banco estatal. Isso quer dizer, vai dar mais de 100% ao ano. E o que ele está dizendo é que vai reduzir mais ou menos pela metade, entre 2% e 3%, que é exatamente a taxa de juros que eu venho falando aqui, que eles vão cobrar. Vai dar 40%, talvez mais do que 40% ao mês. Então, esta é a tal da redução pela metade. É você ir tomar dinheiro na Caixa e levar pela testa 40% de juros ao ano. Né? É uma arapuca, efetivamente. Tá? Então, e aqui o Túlio dizendo, eu também presto dinheiro nessas condições. Pois é, eu também, se tivesse, né? Não tem, mas tá bom. Então, eu queria terminar contigo falando de Argentina. Tem uma notícia importante, a luta dos trabalhadores argentinos, realmente ao lado dos aposentados, né? O pessoal das torcidas organizadas, muito forte, né? Muito vigorosa a resistência, e a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, comunicou ontem que vai ter greve geral, que o confronto vai continuar, que não vai ter essa de recuar, não, mesmo com todas as ameaças do governo Milei. Né? Saiu um vídeo, inclusive, o problema do vídeo é que tem música, né? Então, com música a gente não pode mostrar, mas é muito forte sobre o caráter da repressão, né? Caráter da repressão e a resistência dos aposentados. Rose, eu vi depoimento de aposentado com 92 anos que estava nas manifestações. Impressionante. E essa aliança isso aqui é leite por causa das bombas de gás lacrimogêneo, tá? A aliança do pessoal, do povo, das torcidas organizadas, aqui no Brasil a gente já viu isso, com os aposentados, né? Uma repressão violentíssima. Olha aí, né? Ele ali falando das pessoas de mais de 90 anos. Né? Então, muito, muito forte, de fato, as manifestações. Agora, vem greve geral, e a Patrícia Bullrich, a ministra da Segurança, o risco de degradar para uma ditadura ali hoje é patente, né? Ela deu uma entrevista. Nosotros vamos a pedirle formalmente a todos los clubes cuyas hinchadas participaron, les vamos a pedir una declaración de repudio y que expulsen a todos. O governo Milei está exigindo que os clubes, então Boca Juniors, né, e os outros clubes todos argentinos, cujas torcidas organizadas participaram do processo, eles peçam desculpas ao governo por isso e expulsem aqueles das torcidas. Rose, que situação, hein? Não, e a Patrícia Bullrich, que é a ministra de Segurança,
ela se lançou numa campanha de mentira contra os manifestantes, né, dizendo que haviam pessoas armadas. Na verdade, ela é uma figura nefasta para a política da Argentina. Desde o início do governo Milei, ela colocou em prática protocolos de repressão fortíssimo contra manifestações. O governo, vamos lembrar que ele toma posse em dezembro de 2023, já em janeiro de 2024 tiveram muitas manifestações de estudantes, etc. E já no início também ela lançou esses protocolos de repressão severa. No caso dos aposentados, Mauro, eu não sabia, eu fui pesquisar sobre isso. Essas manifestações das quartas-feiras, elas ocorrem há anos, né? Pedindo recomposição de salários, etc. Só que no governo Milei começaram a jogar gás lacrimogêneo em pessoas de 80 anos de idade, né? Inclusive também tem a Beatriz Blanco, se não me engano é o nome dela, é uma idosa de 87 anos que foi agredida. Inclusive tem um jornalista também, se não me engano o nome dele é Breno Grillo, alguma coisa assim. Pablo Grillo. Pablo Grillo, fotógrafo, tá na UTI. Isso. Sabe o que ela falou em relação ao ataque a ele? A família dele é kirchnerista, eles são de oposição. Isso. Impressionante. Exatamente. Justificaram a violência falando que havia feministas, kirchneristas, peronistas, enfim, realmente um show de violência. Então, essas manifestações estavam ocorrendo já na semana passada, na quarta-feira passada, foi a primeira organizada a participar, né? E teve muita violência também. Então, aí, agora, nessa quarta, a organizada de times maiores, né? E eu acho que juntou uns 30 times lá, participaram. A chamada foi até com um vídeo do Maradona, né? Em que o Maradona fala: se a gente não defender os nossos idosos, somos muito covardes, enfim. E aí juntou muita gente, centrais sindicais, e teve muita violência, né? E agora a principal central sindical, a maior, né, da Argentina, está convocando uma greve geral de 24 horas para antes do dia 10 de abril. Eles não querem fazer numa quarta-feira, porque disseram que vão continuar esses protestos da quarta-feira. E os idosos são os mais afetados pela política do Milei, porque ele cortou o subsídio de medicamentos, né? Há algum tempo já que se fala na Argentina, né? As pessoas vão optar por ou comprar alimento ou comprar medicamento. Vários medicamentos que eram distribuídos gratuitamente para os idosos não são mais, o Milei cortou isso. Então, essas manifestações foram ganhando corpo. Então, assim, o governo ultradireitista, ultraliberal, respondendo com muita violência, inclusive violência e autoritarismo, porque agora o Milei, ele vai iniciar uma rodada de negociações com o FMI. Isso tem um peso muito grande na Argentina, né, Mauro? É um tema muito popular para os argentinos e de grande... e acabando com a popularidade de políticos como, por exemplo, o Hernández, né? A questão do empréstimos com a FMI também pega muito para a população da Argentina, e isso precisava passar pelo Congresso, e ele está fazendo por medida executiva, por ordem executiva, né? Então também não é só uma repressão ao povo, mas também com toques autoritários. E num cenário, é muito importante essas manifestações na Argentina, a página 12 fez uma matéria extensa sobre isso, num cenário em que há pesquisas, inclusive pesquisas não são de institutos de oposição ao governo do Milei, estão indicando queda na popularidade e que as pessoas estão começando a ficar muito insatisfeitas com a situação econômica, né? E a visão negativa sobre daqui a um ano na Argentina, sobre a economia daqui a um ano, ela aumentou a porcentagem de pessoas que enxergam que daqui a um ano a situação econômica vai estar muito pior. Então, a central sindical, que estava sendo até acusada por alguns por bastante lentidão a responder essas políticas do Milei, agora parece que vai, a partir dessa luta dos aposentados, vai se engajar nesses protestos. E prometeram, além dessa greve geral, prometeram que na quarta que vem vão estar junto as sindicais, as organizadas, para o próximo protesto. Tá aí. A pesquisa foi publicada, então, no Página 12, né? É um jornal progressista lá da Argentina, um jornal bastante importante. Deixa eu colocar aqui, indicando uma popularidade do Milei um pouco superior à do Lula, que está muito mal, efetivamente, mas muito baixa em relação ao que ele vinha tendo, né? Tá indicando uma popularidade de 30%. Tá aqui, ó. Só 3... exatamente essa matéria. Essa matéria. Tá? Então, ele está com uma popularidade, uma visão... O ótimo e bom lá da Argentina
tá na faixa apenas dos 30%. Nós mostramos hoje aqui o ótimo e bom do presidente Lula na pesquisa Ipsos IPEC, está em 27%. Agora, tem uma diferença, né? Lá com essa confrontação aberta nas ruas e que vai se aprofundar, né? Vai se aprofundar. Vamos ver, o cenário na Argentina, nós precisamos estar atentos a ele o tempo inteiro, né, Rose? Não, e o discurso da Patrícia Bullrich, a ministra da Segurança, é de escalada de tensões. Inclusive, ela assediou a juíza que soltou as mais de 100 pessoas presas, dizendo que deveria ser aberto um processo contra ela, ela deveria ser investigada por uma comissão superior judiciária, porque não deveria ter liberado as pessoas presas arbitrariamente. Então, ela não... Até essa trajetória dela, né, esse estabelecimento desse protocolo violento de repressão de manifestações, não indica que as coisas vão... também a própria figura do Milei também, não indica que as coisas vão ficar menos tensas. Agora, é importante, né, Mauro, mesmo com todo esse cenário repressivo, é muito importante essas manifestações na Argentina, porque eles abaixaram a taxa de inflação a custo de 200 mil empregos, a paralisação de obras públicas, né, essa suspensão de medicamentos gratuitos para as pessoas mais pobres e o crescimento da pobreza e da extrema pobreza. Então, é um cenário muito tenso. Eu só queria fazer um último comentário, porque eu estou com um horário um pouquinho apertado, Mauro. A gente vê essa situação da Argentina e me impressionou muito o ministro Fernando Haddad no Flow. Eu assisti a entrevista dele no Flow, quando ele fala sobre a Argentina, né? E eu sei que vocês já falaram sobre isso aqui, mas me impressionou muito que, diante desse cenário, ele falou que torce para dar certo. Obviamente que ele não estava falando que torce para as pessoas morrerem de fome, né? Mas... ele não fez uma crítica, né? Ele não fez uma crítica, por exemplo, 200 mil empregos justificarem uma queda da inflação. Então, é realmente, assim, uma loucura. Somado a essa queda de popularidade do Milei, tem aquele caso lá das criptomoedas. É claro, né? E isso precisa ser uma campanha que precisa ser feita em torno do Milei, porque... em torno das pessoas mais pobres, porque não tinham pessoas pobres ali investindo, né? Mas eu vi que nas manifestações parece que eles querem colocar essa pecha, né, de golpista no Milei, e isso pode pegar também na Argentina. Achei. Rose Martins, analista em relações internacionais, uma das mais destacadas analistas da esquerda brasileira. Logo, logo você de volta aqui, tá? Obrigado, Rose. Um outro momento com mais tempo, porque tem muitos assuntos, né? Esse da Argentina... Nossa, a agenda... a gente fala aqui de Brasil, né? Mas quando chama, você tem que tratar do mundo inteiro e ainda do Brasil na relação com o mundo. A agenda é extensa mesmo. Fica combinado. E tem muita coisa, tem Portugal, tá muito Então, quem sabe semana que vem vamos remarcar. Tá bom. Pode ser. De repente, semana que vem você podia voltar, vou te fazer uma proposta, tá? Tá bom. Gente, um abraço. Obrigado, obrigada Beijo, a todos que nos assistiram. Obrigada, Mauro. Tchau, tchau.